Irene Nemirovsky nasceu em Kiev, Ucrânia, em 1903, numa rica família judia. No ano em que ela nasceu, houve uma grande perseguição aos judeus, com a morte de muitos deles. Eram os famosos pogrões. Devido a esses pogrões, aproximadamente 2 milhões de judeus vão fugir da Rússia. Irene teve uma relação muito conturbada, uma relação muito ruim com seus pais. A mãe era ausente, era infantil, imatura, competitiva. A mãe não queria saber de ser mãe. A mãe gostava mesmo era dos amantes. Ela dedicava o seu tempo a amantes que se sucediam. A Irene foi tratada de forma bastante, digamos assim, bastante fria pela sua mãe. Ela foi proibida de falar ao russo em casa, ela era obrigada a falar somente o francês. A mãe praticamente não tinha nenhuma relação de afeto com ela. E o pai estava sempre trabalhando, também não construiu, vínculos afetivos com ela. De modo que ele teve uma existência muito solitária, uma infância muito solitária, e ela se voltou então para a leitura, para os livros e também para a escrita. E a mãe não lhe deixava escrever também. Com a Revolução Russa de 1917, a família foge dos comunistas e a termina por cair na França. E lá Irene irá seguir a sua vida. Ela é então uma adolescente de 14 anos. Ela vai entrar para a Sorbonne, forma-se em letras, e em 1930 ela já é uma romancista de sucesso na França. Já é conhecida na França e fora da França. Essa relação que a Irene teve com seus pais foi uma relação muito conturbada, e isso irá influenciar muito os seus livros. Os críticos chegam a afirmar que, claro, que com o olhar do século XXI, sobre o olhar de um romance do início do século XX, que seus livros eram livros antissemitas. Os judeus eram sempre retratados como indivíduos ávidos por dinheiro e pouco afeitos a coisas do espírito, a coisas mais sensíveis. Então há uma acusação dela ser uma antissemita. Talvez um pouco disso seja verdade pela sua relação ruim com a família, e um pouco também seja devido ao anacronismo de estarmos fazendo uma análise de uma obra literária do início do século XX, mas com a cabeça do século XXI. Mas as coisas vão piorar muito para Irene. Irene, apesar de morar na França há muito tempo, ela se casa com um homem rico, um banqueiro judeu. Ser uma escritora já renomada, ela não consegue a nacionalidade francesa, de modo que ela fica politicamente numa situação muito frágil, nessa instabilidade na qual a Europa estava mergulhada. Em junho de 1940, a França é tomada pelos alemães, a França perde a guerra para os alemães, a França se rende aos alemães, e os alemães, ao invadir a França, eles partem a França em duas, numa área ocupada diretamente pelos alemães, seria ali em Paris e arredores, e uma outra parte ficaria um governo fantoche do Marechal Pétain na cidade de Vichy. E quando os alemães invadem a França, aproximadamente 10 milhões de pessoas. E a Irene irá fazer também, termina por fazer essa trajetória. Ela se esconde, meio que se esconde, porque ela era uma personalidade bastante conhecida, então não deu para se esconder bem mesmo. Mas ela vai lá tentando se manter menos em evidência para uma cidadezinha pequena no interior,
E lá ela vai morar com o marido e com as duas filhas. Tem uma filha de 11 e outra filha de 3 anos. O marido, por ser judeu, o negócio dele acaba falindo. E eles agora, além dos outros problemas, eles passam a ter também problemas financeiros. São obrigados a usar a estrela amarela no peito quando saem à rua. Começam então a ter uma escassez, né, até de alimentos, né? Não tem papel. Ela é uma escritora e em 1941 ela resolve escrever um romance épico em 5 volumes. Desses 5 volumes ela vai apenas conseguir terminar 2 volumes. Nesses romances ela vai narrar essa invasão da França pelos alemães, a partilha da França, né, por essa área dita ocupada literalmente, e essa outra área que foi ocupada, mas se diz que não ocupada porque tinha um governo fantoche, um governo passivo lá do Petain, né? Então ela vai narrar essa história, contando toda essa partilha, contando também que praticamente não existia homens jovens na França, né? Os homens jovens ou estavam mortos ou estavam prisioneiros dos alemães, seja na Alemanha ou seja na própria França, de um modo que sobravam velhos, pessoas com deficiências físicas, crianças e muitas mulheres. Mas nesse contexto todo, ocorreu o quê? A chegada de muitos homens jovens, né, saudáveis, homens bonitos, né, alemães. Né? Então, naquela região que a Alemanha havia ocupado, a França, chamada Zona Ocupada, os franceses eram obrigados a receber os oficiais, os soldados alemães dentro das suas próprias casas. E esses soldados passavam a ter a primazia, o controle da própria casa. E a casa na qual a personagem do romance da Irène, suíte francesa, esse é o nome do seu romance, né? Essa personagem acaba, a sogra dessa personagem acaba brigando um oficial alemão na sua própria casa. O filho do dono da casa, o marido dessa moça, que vai se apaixonar por esse oficial alemão, está prisioneiro na Alemanha, né? E esse oficial alemão é um oficial jovem, bonito, culto, sensível, requintado, né? Então começa a haver ali uma paixão entre essa viúva, entre essa moça que está ali solitária, sozinha, né, e esse oficial alemão. A Irène, ela consegue abstrair o aspecto muito importante, claro, da nacionalidade, né? Esse alemão que está ali dominando a França, matando muitos franceses e que depois mataria a própria Irène, né, a própria autora. Ela consegue abstrair isso e se afastar, se distanciar e ver apenas um homem e uma mulher, né? Uma paixão surgindo entre um homem e uma mulher. A Irène então consegue escrever os 2 primeiros volumes de Suíte Francesa, e antes dela ser presa, ela coloca esses manuscritos na bagagem, na mala das filhas, né? A Suíte Francesa, ela se torna, ela vai ser, quando é publicada, ela se transforma num grande sucesso. Mas há um dado aí muito interessante, porque esses manuscritos ficaram guardados 62 anos. As filhas ficaram temerosas de abrir esses escritos e descobrir ali as memórias dolorosas da mãe, de retornar àquela época tão sofrida, aquela época tão terrível que elas viveram, e elas hesitaram durante 62 anos de abrir aqueles papéis e ler naqueles papéis que foram escritos com uma letra miudinha,
uma letra bem próxima uma da outra e bem pequena, porque não tinha papel na época, não tinha tinta, e um papel de qualidade muito ruim, né? E depois, quando elas começaram a ler, elas inicialmente achavam realmente que eram memórias, mas logo chegaram à conclusão, levaram para um editor, dar uma olhada e tal, que aquilo realmente eram os manuscritos de um romance. E Suíte Francesa só foi publicado, então, em 2004. E se transforma num grande sucesso, né? Na Netflix mesmo tem o filme. A crítica não gostou muito, mas é um bom filme. É um bom filme. E até eu assisti na Netflix tem algumas semanas e talvez ainda esteja lá. O livro no Brasil foi lançado pela Companhia das Letras, mas está esgotado e só é encontrado em sebos, mas está muito caro. Está custando, os sebos estão chegando a pedir a 150, 200 reais por exemplar, porque tem muito poucos, né? Provavelmente, creio eu, agora devido ao lançamento do filme, que vai se lançar uma nova edição. A Irene é presa no dia 13 de julho de 1942. Ela é presa e encaminhada para o campo de extermínio alemão em Auschwitz, Polônia. Menos de um mês depois ela morre. Eles afirmam que ela morreu de tifo ou morreu na câmara de gás, tanto importa. O que importa é que foi assassinada pelos judeus. Ela que conseguiu escapar da ditadura comunista, do terrível regime comunista, vai perecer pela barbárie nazista. Um mês depois, o marido é preso, encaminhado para Auschwitz e lá ele será assassinado. A polícia francesa, com a Gestapo, vem prender depois as filhas, mas as filhas são escondidas por uma professora francesa e ali elas ficam escondidas durante um tempo e depois são encaminhadas por um convento no sudoeste da França, onde vão esperar o término da guerra, né? Quando a guerra termina, as filhas descobrem que a avó está morando em Nice, mas a avó as rechaça totalmente e diz para ela que elas têm que voltar para o orfanato, né? Então elas acabam não ficando com a avó. Essa avó que havia recomendado a Irene que abortasse quando a Irene engravida, a avó recomendou o aborto porque ela não queria ser avó, ela não se julgava ainda preparada para ser avó. Então a avó não mudou muita coisa, nem com a guerra, né? Irene, ela atravessou os pogroms na Rússia, enfrentou e conseguiu fugir, né, do regime comunista, tornou-se em vida uma romancista de extremo prestígio, né, uma romancista bastante renomada. Ela enfrentou 2 guerras mundiais, passou por 2 guerras mundiais e terminou por ser morta num campo de extermínio alemão em Auschwitz, na Polônia. Irene Nemirovsky, a autora de Suíte Francesa, viveu apenas 39 anos. Mais que vida.